Estamos de volta. As ideias, ações e reações de um Papa chamado Francisco frente ao que ele chama de globalização da indiferença. Essa é a conversa aqui hoje no Melhor e Mais Justo. Participam comigo Padre Antônio Naves, da Comissão Pastoral da Terra, e João Décio Passos, teólogo e professor de Ciência da Religião na PUC São Paulo. Mais um encontro com os movimentos populares. No início do mês de novembro desse ano, o Papa Francisco falou sobre a necessidade de uma mudança para que a vida seja mais digna, uma mudança nas estruturas. A gente falou disso no primeiro bloco, vamos retomar daí. E ele apontou 3 eixos. Padre Naves tinha dito que ele deu a agenda da mudança, que é colocar a economia a serviço dos povos, construir a paz e a justiça, defender a Mãe Terra. E eu pergunto, como fazer isso? É uma agenda, digamos, de peso, De né? peso. Como fazer isso, Padre Naves? Fazendo. Né? Uma resposta simplória, né? Mas fazendo. Quando o Papa Francisco entrou no encontro, no segundo encontro lá em Bolívia, ele se sentiu em casa. E o que ele disse foi para o pessoal continuar lutando. Continuar lutando, fazendo ações pequenas e grandes para que haja transformações estruturais da sociedade. E agregando pessoas, aglutinando pessoas, fazendo usando agora a expressão da igreja que o professor colocou no livro também, né? Saindo. A igreja deve sair, os movimentos populares já estão saídos, né? Estão já na realidade, que amplie essa relação. E tem 3 verbos que me parece que estou tentando lembrar aqui do discurso dele, né? Ajudar a dinamizar os que já lutam. Muitas pessoas lutam, mães de família, indígenas, camponeses, periferias urbanas, comerciais, mulheres, negros, toda essa imensidão de povo que está lutando para dinamizar, dar força, articular melhor e somar forças. Então, eu acho que esse é o caminho nosso de cada dia, de todos os dias. Essa é a minha impressão. E ele é meio rápido, o Francisco, né? Ele tem uma expressão assim de ligeireza, né? Que é rápido, né? E eu acho que a população não aguenta mais. O sistema capitalista, que aliás o Papa Francisco, se não me engano, deu um apelido para o sistema capitalista. Você sabe qual que é o apelido? Esterco do diabo. Esterco do diabo. Ele usou essa expressão bem argentina, né? Então, e é verdade isso. O capitalismo está no seu estágio mais violento e agressivo. Então, a população, ao contrário, reerguer. Por isso que ele fala muito de dignidade, de paz. Inclusive, o Papa Francisco chamou no terceiro encontro de vocês, lutadores e lutadoras do povo, de poetas transformadores. Aí nós vamos ter que saber, na prática, a harmonia com o povo, né, a ternura com o povo e a força na correlação de forças, porque está muito pesado. Se pegarmos o Brasil, por exemplo, nós estamos sendo derrotados a cada dia, golpeados a cada dia. Então, respondendo a sua pergunta, é fazendo experiências de lutas, de protesto e gritar. Inclusive, o Papa Francisco acabou dizendo no encontro, gritar é uma forma de fazer política. Reclamar. Não calar, né? Não calar, mas levantar a voz e gritar pela vida, pela dignidade e pelos direitos. João Décio. Aqui nós temos o Papa Francisco indesejado e às vezes odiado, ou se não, muitas vezes odiado, né? O Francisco é muito interessante, né? Eu acho que o aspecto da coerência e do testemunho do Papa Francisco, às vezes vem antes, quase sempre vem antes do discurso. Aliás, no início do pontificado eu ficava muito ansioso, né? Você via aqueles gestos dele de testemunho e dizendo, mas cadê o texto? Isso para a Igreja Católica é muito importante, né? A gente chama de magistério, né? É quando o Papa escreve oficialmente e então ensina na qualidade de Papa. Mas assim, eu acho que a crítica social e econômica do Papa Francisco, que está nos textos, né? Tem vários nomes aí, o capitalismo, o Papa acaba de citar esse outro aí, mas ele critica a idolatria do dinheiro com muitíssima frequência. O Tuto falava da globalização, da indiferença, a expressão que ele usou. a produção da miséria, o capitalismo produz miséria, ele verbaliza tudo isso
coisa que a mídia não costuma, de forma alguma, relembrar e tem recebido críticas muito severas, né? Dos setores mais conservadores. Então ele tem um lado da exposição mais teórica, digamos assim, ou do discurso, do ensinamento via discurso, mas ele tem um ensinamento prático. Quando um Papa chama lá no Vaticano os líderes dos movimentos sociais mundiais, colocam juntos para conversar e manifesta apoio e faz um discurso contundente, apoiando e apostando que muitas das saídas para esse sistema mundial, e ele define ali num discurso, né, diz, olha, esse sistema mundial é um terrorismo de base, é dele que vem os outros terrorismos. Exatamente. Com esta contundência no seu discurso, isso é de uma força simbólica, de uma força política, eu acho que absolutamente extraordinária, né? É um Papa capitaneando, liderando o movimento das minorias. Dom Helder Câmara, o padre se lembra disso, acho que tu também se lembra disso, ele falava das minorias abraâmicas, que a gente precisava acreditar nas minorias, não é? A transformação desse mundo que está em ebulição, está em crise, não é? Está em crise econômica, está em crise política, em crise social, não é? Cultural também, não é? Ética, né? Ética. Dá para aguardar que os donos do planeta ofereçam alguma saída? Porque ofereceriam, não oferecerão, né? Então o Papa Francisco aposta de fato na força dos movimentos, na força das minorias que vem de baixo, da organização, do grito, não é? E como você ainda perguntava, né, como fazer isso, né? Eu não sei, você que tem mais conhecimento aí nessa área o Papa Francisco normalmente ele faz um gesto e depois ele fala, um gesto e depois o discurso. Ele está pedindo para os movimentos fazerem o que já sabem. Inclusive o Movimento Sem Terra perguntou, e agora o que nós vamos fazer? O que vocês sabem fazer? Sabemos organizar povo para ocupar a terra. Então faça isso. Né? Façam a criação de plantas orgânicas sem veneno. O que mais que vocês sabem fazer? Ajudar a orientar a luta dos trabalhadores sem terra que está sem rumo. Façam isso. Então me parece que o Papa Francisco ele tem uma encarnação muito grande do próprio Evangelho, de Mateus, por exemplo. Né? E ele cita no discurso dele, Jesus passando um dia numa estrada perto da cidade, era num sábado, tinha muita plantação, os discípulos ficaram com fome, não podia entrar, e ele entrou com os discípulos e comeu o alimento que tinha lá. E depois ele vai dizer o porquê. Né? Que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então é um método do fazer e do pensar e do fazer. Essa lógica, né, dialética que nós, movimentos populares e pastorais das igrejas social, devem colocar no dia a dia, todos os dias. Aí eu acredito que a igreja começa a ir saindo um pouquinho mais do reduto dela. Então, deixa eu aproveitar aqui um tema polêmico que o Papa Francisco tem tocado, embora muitas vezes, do ponto de vista não da religião católica, haja críticas, não à posição do Papa especificamente, mas a certas posições e dogmas da religião católica. Aqui a Jaqueline Ferreira Aguiar Terry diz, se referindo inclusive ao VT e ao que o Papa disse recentemente, perdão ao aborto? Interrogação. Por que pedir perdão por abortar? A mulher deve ser livre, ser dona do seu corpo, e é ela quem decide, não os religiosos e ainda menos os homens decidindo sobre o corpo das mulheres. De novo, estamos tocando uma questão difícil, né? Ela está trazendo uma posição crítica, inclusive uma posição que a gente já poderia considerar um avanço da posição do Papa Francisco para a Igreja Católica. Sim. E que do ponto de vista, digamos, do movimento feminista, das mulheres e tal, embora elas possam admitir que é um avanço, elas acham muitíssimo pouco. Como é que vocês veem esse tipo de polêmica na sociedade? Que não é só da religião católica, né? Vamos lembrar, né? Muitas religiões... Não é só da religião católica. Eu acho que a discussão do aborto não é uma discussão somente política.
Às vezes há quem entenda que é somente uma questão política, não é somente uma questão política. A discussão do aborto é também uma discussão ética, e é aqui que as religiões entram. É uma determinada compreensão da vida, do início da vida, de como é que é o processo da vida que está em jogo. Então eu acho que é preciso, eu acho que diálogo sempre com as posições contrárias, mas eu acho que é preciso entender qual é a tradição e a posição do cristianismo, de uma forma geral, em relação ao aborto e entrar para uma discussão. Então, eu acho que aguardar de uma liderança cristã ou do Papa que libere e aprove o aborto como uma prática normal, isso é impensável no sistema de crenças do cristianismo. Isso jamais, no meu modo de ver, vai acontecer. Agora, o Papa Francisco, o que ele tem dito é o seguinte: muito bem, o aborto existe, então o que é que a Igreja Católica tem feito com aquelas pessoas que fazem o aborto? E não é que produzem arrependimento, é que procuram arrependidas. O Papa não está impondo perdão a ninguém, no meu modo de ver. Está oferecendo perdão para quem se acusa e pede o perdão. Você não vai oferecer perdão para quem não está pedindo. Então, para quem pede o perdão e entende que cometeu um pecado, o Papa Francisco diz: a chave para isso chama misericórdia. Não é? Misericórdia eterna, inclusive. A gente sente isso na prática, né? A gente é padre, então a gente atende homens e mulheres, mais mulheres que homens, né? E elas vêm com esse pensamento, são católicas, né? Então a igreja diz para essa pessoa: você é filha querida de Deus. Você tem que continuar a busca e batalhar pelos seus filhos, se tem outros filhos, e pelos filhos dos outros. Ajudar a imensidão de crianças que não tem gente que cuida. Essa é uma grande tarefa. E o perdão é libertação. O perdão é vida, né? E inclusive ele usa a palavra eterna. Eterna significa ternura. Eu acho que precisa reconhecer que há uma mudança de paradigma. Passa-se de uma posição, de uma condenação muito severa ao aborto, inclusive se falava em excomunhão. A tal ponto de desconsiderar a situação da mulher, né? Sim, desconsiderando o que o Papa Francisco insiste, que é também a tradição da moral, os atenuantes que todo ato tem. Ele chama atenção, é preciso considerar os atenuantes, considerar a pessoa, considerar a história da pessoa, exatamente. O que motivou, não é? E coloca o aborto, então, agora como um ato entendido pela Igreja como pecado, sim, mas que agora os padres, então, com a misericórdia, devem perdoar. Perdoar e acompanhar e apoiar as mães. Pergunta aqui do Tiago Pellegrini Macambira, diz: qual é a leitura que vocês fazem sobre a presença do Papa nas celebrações dos 500 anos da Reforma Luterana na Suécia, no último mês de outubro? Professor, começa aí, professor. Pois é. É interessante. Por ocasião da eleição, então se discutiu muito o nome Francisco, acho que todo mundo se lembra, de onde que o Bergoglio tirou esse nome. Logo em seguida o Dom Cláudio também apareceu e... Deu uma explicação, né? Deu uma explicação. O Cláudio Rumes, né? Foi bispo nessa diocese aqui, de São Bernardo do Campo, né? Dizendo que então que era São Francisco de Assis mesmo. E São Francisco de Assis, eu acho que, dentre outras coisas que se pode dizer dele, tem 3 coisas importantes, que é a questão ecológica, patrono da natureza, né? O Cântico das Criaturas, que começa lá o Laudato Si, o Irmão Sol, o Irmão Lua, o Irmão Lobo, até a Irmã Morte. Não é? A pobreza, não dispensa comentários, né? E a opção de Francisco pelos pobres, mas tem um outro lado de Francisco que na época, em alguma entrevista, eu chamei a atenção, que é a questão do diálogo, né? Francisco tem um esforço de diálogo com o mundo muçulmano, isso no século XIII. Inclusive parou a guerra por uns tempos. Isso. Exatamente. Então, isso no século XIII é uma coisa absolutamente inédita, muitíssimo interessante. E o Francisco, eu acho que vai nessa direção, né? A questão ecológica, bem entendida, a ecologia, não é? Como a ecologia integral, como ele insiste, não é só o aspecto verde e ambiental, não é? Os pobres, Francisco não abre mão e diz que a questão dos pobres, a igreja não tem opção, nenhuma hermenêutica eclesial tem o direito de relativizar a opção pelos pobres.
Não pode fazer isso. Por uma questão de fidelidade a Jesus. E o diálogo, que é a outra faceta do Papa Francisco, e muito expressiva. Diálogo com as outras religiões, com o mundo ortodoxo, com os islâmicos, né? Aquele gesto de levar os refugiados sírios e oferece um almoço e almoça com eles. Não precisa falar muito, só o gesto já fala muito. Então, e aí, é claro, e o diálogo, então, com o mundo protestante, que é o mais próximo. Não é? É o planeta mais vizinho. Mais vizinho. Mais vizinho. Cristãos também. Né? E que, se você prestar muita atenção hoje, as diferenças são muito poucas. Poucas. Se insiste nas diferenças, não sei porquê. O que une é muito maior, né? O núcleo central é basicamente o mesmo. Então, eu acho que o ato do Francisco de acolher os 500 anos da Reforma positivamente é inédito. E, de novo, eu acho que aquele gesto é um gesto de testemunho, entrando com a bispa, se é que o nome existe, me desculpe o telespectador, não sei se o nome existe, com a bispa luterana, não é? E celebrando e reconhecendo que somos iguais, é de um testemunho importantíssimo. Imagino que os frutos virão mais tarde, a gente não tem condição nem de colher agora o que isso significa. Deixa eu colocar duas perguntas conjuntamente, porque o nosso tempo está se esgotando, eu não queria deixar de fazer as perguntas do pessoal que nos segue pelo Facebook. Maria do Carmo dos Reis, ela diz: como acordar novamente uma igreja que muitas vezes se fecha sobre si mesmo em movimentos mais pentecostais que privilegia a conversão individual, o que é positivo, mas tem dificuldades de abrir-se mais à opção pelos pobres, tão de acordo com os documentos da igreja e com o próprio evangelho. Já falamos bastante sobre isso, né, Maria do Carmo? Mas vou pedir para o Padre Naves dar uma resposta rápida para você, uma síntese do que ele já pontuou aqui hoje. E o Roberto Vasconcelos, que diz o seguinte, pergunta o seguinte: na opinião de vocês, com a onda de conservadorismo que está tomando o mundo na atualidade, tanto na política quanto na sociedade, será que haverá possibilidade de, no futuro, existir escolha de outro Papa que tenha um ideal socialista, que seja próximo ao do Papa Francisco? Quer dizer, um próximo papado poderia seguir, ou a ideia de uma reação a um Papa renovador como o Papa Francisco pode ser mais forte numa instituição tão dogmática e tão, com uma estrutura tão consolidada? Sim. Bom, em primeiro lugar, eu sinto que movimentos conservadores existem na sociedade civil e na Igreja Católica, em outras igrejas, né? Se existe na sociedade, por que não existiria na igreja? Exato. Né? A questão de fundo é que, se você acentua muito, alguns movimentos dentro da Igreja Católica acentua muito o indivíduo. Tem um lado bastante perigoso nisso também, porque o indivíduo em si, ele não vê muito sentido nas coisas. Quem é que vê sentido nas coisas? Quando ela é pessoa. E pessoa se relaciona com as outras. Relaciona com o contexto em que vive, relaciona com a cidade em que vive. Então, e os movimentos acentuar o Evangelho. Tem alguns movimentos aí que acentuam muito o Antigo Testamento e fica apegado ao Antigo Testamento, criando certos medos ainda, aquela linguagem mais pesada. O essencial, então, para a Igreja Católica avançar, como ela quer saber isso, é acentuar mais no Evangelho e na sua prática pastoral, conforme o Francisco vem nos orientando e conforme a América Latina já nos deu indicação. O professor já chamou atenção até para o encontro de Medellín, foi em 68, 69, Puebla, até Puebla. Então, que dentro da Igreja Católica ou outras fora da Igreja Católica, pastores e padres e bispos pensar bem no que diz, no que fala e nos atos também. Se está em sintonia, no caso nosso, com o Francisco, né? E não enganar o povo, sobretudo o povo que vive no seu drama maior. Então pode haver muita manipulação religiosa, que aí eu chamaria até de um crime em cima de pessoas simples, pessoas sofridas, que buscam na igreja uma palavra, buscam na igreja um sinal e acaba sendo às vezes manipulado. Isso a gente nega e não aceita. Então, mas a igreja sair de si mesma é o caminho indicado. É um caminho mais difícil? Sim, mas é o melhor. É o mais seguro, é o que aproxima do Evangelho. E João, para terminar, quer dizer, um mundo
numa inflexão conservadora na política. A gente viu, acabou de ver nos Estados Unidos, o Trump, no Brasil, o que se passou recentemente na queda da presidenta Dilma, o que aconteceu nas eleições municipais, o que a gente está vendo de retrocessos, inclusive constitucionais, pelo mundo afora, não é só no Brasil, uma certa falência do capitalismo globalizado, com uma inflexão moral, inclusive, de hábitos e costumes, o reacionarismo reaparecendo com muita força, muitas vezes de maneira proto-fascista. A gente está assistindo isso. Quer dizer, nesse cenário, o Papa Francisco é uma voz dissonante. Exatamente. Mas o movimento conservador também se levanta por dentro da Igreja Católica. A pergunta dele é, teríamos chance de ter, na continuidade do Francisco, a continuidade de uma visão mais progressista, ou a tendência vai ser fechar de novo? Primeiro, eu acho que os momentos de crise costumam produzir posturas de recrudescimento e, portanto, de conservadorismo, ditadores, sabemos disso pela história. Não é? Então, acho que estamos vivendo, sim, já dizíamos, uma crise mundial, e essa crise mundial tem produzido esse movimento de reafirmar o mesmo e até de voltar para trás como uma estratégia de segurança. Nesse sentido, o conservadorismo é busca de zona de conforto, é medo da mudança. E como você muito bem disse, o Papa Francisco está no outro diapasão, muito ao contrário, está apostando na mudança que vem dos movimentos sociais, está apostando numa igreja que sai, numa identificação da igreja com a simplicidade, com a pobreza, na linha do segmento de Jesus, que é a sua razão de ser. Agora, eu acho que aí essa pergunta sempre aparece. O que vem depois do Papa Francisco, sabendo que o Papa Francisco já está velhinho. Não é? 78, está novo ainda. Por muito que durar, não será muito. Sim. Eu acho que aqui tem um lado, além de apostarmos na fé, mas tem um lado político que a gente nunca pode esquecer. Vai depender, eu acho, de várias coisas. Até onde o Papa Francisco vai levar a reforma da igreja, chegando na estrutura da igreja e revendo certos padrões e normas de funcionamento da igreja, como, por exemplo, as normas de nomeação de bispo, que eu acho que é uma questão crucial. Não é? Então, vai depender, eu acho, da capacidade de levar a reforma até uma reforma das estruturas, como ele diz, que pretende fazer, a começar da Cúria Romana, e vai depender também do perfil dos futuros eleitores do Papa. Nunca podemos esquecer que quem elege o Papa é o Colégio de Cardeais. Então, vamos ver nesse período do Papa Francisco qual que é o perfil que ele vai conseguir desenhar para o futuro colégio que vai eleger o seu sucessor, não é? O próximo conclave. O próximo. Eu acho que uma figura com o carisma do Francisco é difícil de vir na sequência. Me parece que pela história dos pontificados, a lógica não é bem essa. Na sequência vem alguém que tenta negociar. Imaginemos Paulo VI sucedendo João XXIII. João XXIII, exatamente. Eu imagino que, olhando para trás, se possa pensar. Espero que eu esteja completamente enganado, que venha o Francisco II e que continue com esta força de testemunho, de coragem, de liberdade, como dizia o Papa, né? Ele é um homem absolutamente livre de tudo, né? Sim. Para dizer o que pensa e tomar suas fazer posturas. O que faz, né? E fazer o que faz. Eu agradeço muitíssimo, João Décio, Padre Naves. Eu que agradeço. Você que nos acompanhou até aqui. Continuamos juntos na tentativa de conter o ódio e os preconceitos que estão contaminando o mundo. Continuamos na luta para construir uma sociedade melhor e mais justa para todos. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.